Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e queridas alunas do PVS Ação. Aqui é o professor Arthur, professor de literatura, para mais uma emulsificante aula da nossa querida disciplina. Hoje, como a gente havia prometido, como a gente havia combinado, a gente vai fazer nossa terceira aula de revisão do ano, mas seguindo os mesmos moldes, basicamente, das outras duas. Mas eu acredito que antes da gente começar as questões dessa vez, por conta da gente tratar de poucos assuntos, de um assunto pouco diferente, de um curto espaço de tempo, a gente possa dar uma pincelada na matéria, revisitar esses temas, fazer um grande apanhado do que foi esse período para a nossa literatura, perfeito? Bom, o período que a gente compreende nessa revisão é do pré-modernismo até o pós-modernismo, até a geração mimeógrafa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer um recorte do final do século XIX para o início do século XX até o início da segunda metade do século XX, perfeito? É um momento do boom da nossa industrialização, é um momento que a gente chega na Era Vargas, é um momento em que a gente passa pela ditadura, é um momento que a gente, no mundo, vê a Primeira, Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Perfeito? Então tem uma profusão de ideias, uma profusão de temas, há muitas mudanças, a variação é uma constância muito latente nesse período, e que a gente não pode deixar de lembrar desses detalhes na hora de entender essa disciplina, na hora de entender esse momento da nossa literatura, perfeito? Bom, o pré-modernismo vai marcar um período de bastante... Os momentos que antecedem o século XX, que antecedem o modernismo, são momentos de bastante efusão, de bastante afluência de pensamentos, confluência de ideias e de muita mistura entre elas. São muitos valores, muitas ideias que se perdem, que se criam e que não conseguem se manter ao ponto de durar e tornar-se um estilo próprio, por exemplo. A gente viu Lima Barreto, a gente viu, entre outras obras, algumas do Monteiro Lobato, e aí a gente sim vai para o modernismo, que é um movimento mais demarcado. O modernismo ele vai nascer em 1922, logo após ou a partir da Semana de Arte Moderna, e vai marcar um momento de críticas sociais e políticas bastante presentes, vai marcar um momento de maior liberdade formal, de maior liberdade de escolha de léxico, de repertório, vai marcar um período de muitas experimentações, um período de muita brasilidade, de exploração do que a gente tem de mais denso da nossa cultura, o nosso folclore, as nossas tradições, as nossas palavras, os nossos hábitos. E vão trazer à cena um Brasil que antes não falava. Era falado, sim, bastante, mas um Brasil que não falava. A gente vai ver emergir, eclodir as ideias de Oswald de Andrade, de Manuel de Andrade, de Manuel Bandeira. Manuel de Andrade não, Mário de Andrade, deu um bug na minha cabeça. Que vão representar essa tríade sagrada do modernismo, da primeira geração, a geração heróica, e que vão trazer como marco para esse período a abertura, né, desse ideário, a abertura do modernismo, que eles vão trazer um nacionalismo muito forte, vão estabelecer o manifesto ao Brasil, o manifesto antropofágico do Oswald de Andrade, que valorizava a nossa literatura e visava transformá-la numa literatura de exportação, numa literatura que fosse consumida por outros países, além de também entender que a cultura do outro, a cultura estrangeira, não precisava ser só negligenciada ou só endeusada. Ela poderia ser consumida, valorizada e fazer parte da nossa cultura. A gente pegá-la, degluti-la e transformar em algo novo, com as nossas essências, com as nossas tradições. Basicamente o que a gente tem com o Temaki com Cremtiz, para dar uma ideia. Perfeito? Logo após a fase heróica, a gente tem a consolidação, que é a segunda fase modernista, que a gente vai ver um nacionalismo, um universalismo e um regionalismo muito fortes. A gente vai ver um maior uso de versos brancos, de versos curtos, de versos assimétricos, versos sem métrica nenhuma, muitas vezes. E a gente vai ver uma profusão de uma incursão, melhor dizendo, para o eu lírico. Não somente nos sentimentos que ele sente por aqui, mas também no que se passa nessa parte do corpo. O que eu quero dizer com isso? Uma entrada mais densa, mais profunda na realidade psíquica dos autores. A gente vai ver isso com Drummond, com Clarice Lispector e com muitos outros autores desse período, e do modernismo de modo geral, é verdade, mas que vão ser aprofundadas, vão ser consolidadas nesse período.
Vale lembrar também que, além dessas características serem consolidadas, também há uma permanência das características do nacionalismo e um regionalismo agora ainda mais requintado, ainda mais refinado no modo de fazer literário, perfeito? Mais adiante a gente vai ter a fase do amadurecimento, que é a terceira geração, que alguns já consideram como pós-modernismo, que é a geração de 45, cuja geração teve como destaque João Cabral de Melo Neto, um dos poetas mais arrojados do Brasil, o poeta engenheiro, que teve esse apelido justamente por causa de suas obras meticulosamente calculadas, em que ele avisava antes mesmo de publicar a obra quantos poemas teriam, sobre o que falariam e quais eram os tamanhos que esses poemas iam se apresentar. O que é que eu gostaria de destacar? É um período um pouco menos conturbado, os artistas têm um pouco mais de fama e ainda precisam se provar um pouco menos, uma vez que o público leitor já é muito maior do que em outrora, já é muito mais consolidado. Então essa literatura que antes vinha batendo na primeira geração, a geração heróica, aquela que enfrenta para chegar ao lugar de destaque, e que o amadurecimento encaminhou, essa geração vai consolidar. Essa geração vai transformar o modernismo em um estilo literário ainda mais rico, ainda mais refinado, com uma profundidade psicanalítica maior. Vai ter uma maior capacidade empática de se pôr no lugar do outro e de visualizar os contextos e as cenas a partir do lugar de outra pessoa, a partir de outra situação, de outro contexto, o qual o autor ou a autora não fazem parte, perfeito? Nesse momento a gente tem um leve retorno ao passado, temos um realismo fantástico bastante proeminente nesse período, vide Clarice Lispector com a Paixão Segundo GH, e a partir desse momento a gente marca um período sem nome ainda. Com o final da terceira geração modernista, que não é muito claro, alguns dizem que na década de 60, outros na década de 80, outros até hoje, a gente vai ver uma profusão de ideias. Tal qual aconteceu no pré-modernismo, a gente pode estar vivendo o pré alguma coisa. Que por enquanto a gente, como não tem alguma coisa para ser pré, a gente vive o pós-modernismo, que foi o último estilo classificado até então, perfeito? O que esse resumo busca trazer para vocês? Um olhar mais geral sobre esse contexto do modernismo, sobre esse período histórico da nossa literatura e do nosso país, da nossa política, da nossa sociedade, que tanto trabalham e tanto conversam com as artes e tanto conversam também com, obviamente, a nossa literatura, perfeito? Eu vou deixar, a partir da próxima semana, resumos mais acurados sobre esses estilos, sobre os outros estilos, para que vocês possam usá-los também como mais uma fonte de leitura para o vestibular. Mas eu gostaria muito de recomendar que vocês utilizem a apostila do curso. As apostilas, são 3. É um material bastante cuidadoso, bastante rico em detalhes, que pode ajudar bastante vocês nesse momento. É um material feito com muito carinho pela equipe do PVS de uma outra época, mas que passa pelo crivo da equipe atual, passou pelo meu crivo. Óbvio que quando eu acho que tem que fazer algum complemento eu o faço lá no Drive. Então podem usem com vontade, com força esse material, porque ele é de bastante qualidade, perfeito? Bom, agora vamos para a resolução das nossas questões? Vamos lá, questão 1, tá aí na tela para a gente ver. 1. Enem. Poética, de Manuel Bandeira, é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam um pensamento estético predominante na época. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta critica o lirismo louco do movimento modernista, critica todo e qualquer lirismo na literatura, propõe um retorno ao lirismo do movimento clássico, propõe um retorno do movimento romântico,
ou propõe a criação de um novo lirismo? Bom, vamos voltar no poema então. Estou farto do lirismo comedido, bem comportado, funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações, de apressou o senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar ao dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, quero antes o lirismo dos loucos, olha aí, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, dos clowns, clowns é palhaço em inglês, de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Ou seja, a partir do momento em que você fala que você não quer um determinado lirismo, que você não quer uma determinada característica dessa literatura, simultaneamente você propõe que algo novo seja aceito no lugar, que seja reposto, que seja substituído. Perfeito? Então, mais do que criticar somente o lirismo, como sugere a opção A e a opção B, tanto na literatura como no movimento modernista, respectivamente, o Manuel Bandeira ele vai sugerir nesse momento que ele vai propor a criação de um novo lirismo. Um lirismo que não atenda a essas características que ele tanto criticou. Um lirismo que seja novo, que seja libertador, que seja capacitante, que seja livre dessas amarras que o antigo lirismo, que ele tanto fala nesse momento, o amarrou, por exemplo. O que isso quer dizer sobre o estilo literário do Manuel Bandeira? Lembrando que a opção é, tá? Manuel Bandeira foi da primeira geração modernista. Ele está lá no fincar da bandeira do modernismo na terra brasileira. Ou seja, ele vai estabelecer basicamente um manifesto do que vai ser a literatura modernista, além do Manifesto para o Brasil e do Manifesto Antropofágico. Ele vai estabelecer que o momento que o Brasil quer viver agora na literatura é um movimento de liberdade, um movimento de loucura, um movimento sem medo de criar, um movimento sem medo de inovar, de experimentar, de dialogar com o novo, e de estabelecer novos vínculos, novos padrões, novas alternativas, além de novos comportamentos. Também é importante estabelecer isso. Perfeito? Essa é basicamente uma grande tônica do modernismo. O modernismo é uma literatura de choque, de impressão, de surpresa, de impressionar, de surrealismo. Ela está muito relacionada com as vanguardas europeias, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, todos esses ismos que a gente já falou naquela primeira aula. Então ele vai trazer vanguarda, ele vai trazer o quê? Novidade, pensamento à frente, inovações. Essa é a mentalidade para se entender o período modernista no Brasil. Perfeito? Vamos para 2?